Está ali um meco, digamos, a assinalar a Nacional 2. Olha-me aqui este mural, que espetacular. O meco é mesmo aqui, olha, estão a ver? 75 anos da Nacional 2, Castro Daire. Companheiros, depois dali uma paragenzinha onde levantamos o drone, vamos ver como é que ficaram as filmagens, acho que estão espetaculares. Vamos continuar então aqui pela N225 até Castro Daire. Tinha ali uma cascata muito gira e tem aqui outra também, olhem ali ao fundo, bem lá do fundo, mais pequena, mas agora começam a aparecer as cascatas. Continua fresquinho, mas não tão fresco como de manhã. Chegamos a ter 3 graus. Aqui já que se acabou o piso novo, ou vai começar outra vez? Oh, vai começar outra vez. Assim sim, assim gostamos mais. Ali aquela fase não tinha piso novo, mas agora aqui tem novamente piso fresquinho. Fresquinho porque está fresco e porque é recente. Aqui parece que não ardeu tanto, mas ardeu na mesma. Claro que é muito melhor fazer estas curvas com piso novo. Mas sem dúvida que foi os incêndios que provocaram aqui a colocação de piso novo, não haja dúvida nenhuma, porque ele está nas zonas onde ardeu. Ali na zona da cascata não tinha ardido, então já não tinha piso novo. E também nota-se que levou aqui os rails novos com proteção para motociclistas, ainda bem. Finalmente preocupam-se connosco. As inspeções acabaram, vejam aí o vídeo no canal onde eu explico tudo. Podemos andar nas linhas do bus, embora aqui não há linhas do bus, como é óbvio. Agora só estou à espera do milagre, que isso será um verdadeiro milagre, de descerem o IUC, porque isso é um imposto e o Estado é mais de subir do que descer. Espero que o deixem até junho, julho, salvo erro, que é quando eu pago aqui o IUC da BMW da branquinha. E a estradinha assim vale a pena. Assim vale a pena. Mas esta zona ardeu toda. Enfim, estas casas aqui no meio, imagina o susto que deve ter sido. Ela andou aqui mesmo próximo das casas. Olhem para aqui. Deus me livre, esta casa até arderam aqui as videiras de entrada. Que susto. Tristeza. Aqui os sobreiros todos queimados. Companheiros, mais uma parte de piso novo. Agora aparece novo, depois aparece antigo, agora outra vez antigo, enfim. Mas vou aqui ao lado do rio, não se consegue ver bem, mas ele vai ali ao fundo. Vamos ver, estão a ver ali no GPS que eu estou aqui a acompanhar o rio
Vamos ver se me aproximo mais dele e se dá para fazer aí alguma filmagem do rio. Porque aqui há muita vegetação e ela também impede que a gente veja, mas ele está ali embaixo. Estão ali, estão a ver ali? Ali há certos espaços que já se consegue. Olhem ali. Espetacular. Olhem que cenário. Cenário brutal. Aqui é uma central elétrica. Não sei se é uma mini barragem, mas é uma central elétrica. Olhem aqui. Ali. É mesmo mini. Mas alguma energia deve produzir para eles terem aqui estes postos depois. E claro, aproveitar a água. Novamente piso novo. E o rio ali embaixo. Aqui o companheiro da Tracer. Olha-me aqui o cenário, é? Brutal, não é? Está tudo? Ora. É isto, ele agora esperou por mim, ao bocado esperei eu por ele. Isto é mesmo assim, pessoal, quando se anda com companheiros há que respeitar sempre. De vez em quando apetece-nos dar um bocadinho de gás, vamos, mas depois esperamos. É isso que é o companheirismo motar. O rio por acaso até nem leva muita água, mas é bonito. Estão a ver aqui? Eu continuo a andar ao lado dele. E depois há estes riachos com pequenas cascatas que aparecem de repente. Por isso é que eu não vou desligar a câmera, porque hoje trouxe as 3 baterias e o cartão de 128 GB vazio. Por isso é para gravar muita coisa, para dar passeios aí para o inverno todo. Não, companheiros, eu este ano vou andar mais, mesmo durante o inverno. Olhem-me ali, que bonito. Pus a câmera deste lado, se calhar devia ter posto do outro. Mas prontos. Porque aqui não é muito agradável mostrar aqui os muros, não é? Pode ser que depois eu mude para o outro lado. Continuamos aqui ao lado do rio. Que eu continuo a dizer que deve ser o Paiva. Ou um afluente. Olhem para ali que espetacular, não é? Que paisagem brutal, não é? Olhem só para ali. O sol reflete ali na água. Eu não sei se a DJI consegue apanhar bem, mas que é bonito de se ver, isso é, posso-vos eu garantir. Continuamos aqui ao lado do rio. Olhem para esta paisagem que bonita, não é? Estes castanhos, estes verdes. Parecem de outono, mas são de inverno. Companheiros, e cá estamos nós a chegar ao centro de Castro Daire, uma bela localidade. Aqui esta parte é a parte da N2, Nacional 2. Acho que tem ali um meco, digamos, com essa informação. Estão a ver aqui? Castro Daire, esta bela localidade. Muito simpática, está aqui toda decorada com as luzes do Natal. Não estamos de paisagem, mas está ali um meco, digamos, a assinalar a Nacional 2.
Olha-me aqui este mural, que espetacular. O MEC é mesmo aqui, olha, estão a ver? 75 anos da Nacional 2, Castro Daire. Uma bela localidade, sem dúvida, Castro Daire. Depois chega ali a rota da N2. Estão a ver ali? Nós vamos fazer aqui um bocadinho da N2 e depois vamos para a 228, salvo erro. Acho que é isso. Acho que é mesmo isso. Já acabamos a 225, como viram, há partes realmente com piso novo, mas a maioria ainda não tem piso novo, só tem piso novo nas zonas onde infelizmente ardeu. Por isso aproveitem, pessoal, e façam o resto do piso novo, que é uma boa estrada. Temos aqui um tanque, um Chaimite, acho que é Chaimite que se chama isto. Vamos ver? Ali. Porque aqui há uma base militar aqui. E por isso é que temos aqui este Chaimite. Aqui mesmo. Bora lá continuar a rolar. Agora um pouco na N2 e depois vamos apanhar a 228. E depois da 228 vamos apanhar a 227. E depois da 227 se calhar a 224. Hoje andamos nos 200, porque também já fizemos um bocado de 222. Depois 225, a seguir 228, depois 224, antes 227. Mas agora N2. Por isso vamos continuar aqui na N2. Ali umas ovelhinhas ali ao fundo. Tem boa pinta isto, não tem, pessoal? A N2 tem sempre boa pinta, não é? Talvez este ano vá fazer grande parte da N2. Eu já fiz por partes, mas um dia hei de fazer quase toda a seguida. Quase toda, porque eu não tenho interesse nenhum em ir até ao Algarve, isso digo já. Mas até onde irei, logo verão no futuro, quando eu fizer a N2. Vou lançar o desafio ao meu irmão, a ver se ele me acompanha nessa brincadeira. Sei que ele também tem esse objetivo, por isso, quem sabe se não conseguimos alinhar aí datas. Esta parte da N2 é muito bonita e está ali, N228 São Pedro do Sul, que é o nosso próximo destino. É quase meio-dia, por isso nós chegamos lá em meia horita. Ora, provavelmente vamos almoçar em São Pedro do Sul. Almoçar, como quem diz, eu trouxe aqui umas coisas para comer, como vocês sabem. Rio Paiva, exatamente. Eu tenho andado a falar no Rio Paiva e cá está ele. Só podia, não é? Rio Paiva. E agora São Pedro do Sul. Siga. Esta 228 eu já fiz em tempos, até parei aqui e encontrei-me aqui com o Parchão e depois fizemos no sentido Monte Muro. Vejam aí o vídeo no canal. E eu gostei bastante desta estrada, nunca mais a voltei a fazer desde essa altura. Por isso, bora lá rolar. Como dizem aqui da 228,
É uma bela estradinha, tem umas boas curvas, umas retas longas e tem bom piso. Nacional 228, já conheciam? Vai de Castro Daire até São Pedro do Sul. Está em melhor estado que a grande parte da 225. Por isso, bora lá rolar, companheiros. Companheiros, cá estamos nós em São Pedro do Sul e acho que vamos almoçar por aqui, porque isto tem aqui umas belas paisagens. Nós vamos ali ao centro, talvez até vamos lançar o drone, quem sabe. Estão a ver aqui? São Pedro do Sul. E tem aqui mais uma Chaimite que se chama, olhem aqui, Chaimite. E depois continuamos aqui em direção ao centro. Termas, é isso, vamos às termas. Precisamente, às termas, que tem lá uma bela e água quentinha. Aqui em São Pedro do Sul. Já passamos por aqui, já tínhamos vídeos aqui nesta zona, mas já não vimos aqui há muito tempo. Vamos ver como é que estão aqui as iluminações de Natal. Durante o dia, claro. Durante a noite isso nunca fica grande coisa nas filmagens, por isso este ano não vou fazer iluminações de Natal à noite. Mas elas estão aqui, não é óbvio. Olá, companheiros, cá estamos nós em São Pedro do Sul, nesta paisagem espetacular. Vamos almoçar por aqui, trouxemos aqui um lanchinho. Uma vez almoçamos do lado de lá, em pleno verão, eu acho que foi mesmo ali em frente, onde estão aquelas cabanas. Acho que tem ali umas casas de banho, tem ali a ponta ao fundo. As motos estão ali paradas e olhem aqui que giro esta imagem, o esquilo vermelho. Estão a ver? Não sei se conseguem ver bem. Está aqui numa caixa de eletricidade. Muito giro isto. Companheiros, eu não sei se conseguem ver ali uns patinhos que estão aqui no meio do rio. Eles estão a vir aqui em direção à câmara. Vou-me tornar um motoblogger da natureza. Venham cá, venham cá. Olhem eles dois ali. O de trás está a aproveitar o Apex. O da frente, não é? Está a aproveitar que ele está a cortar o vento. Parem aqui. Estão aqui. Isso aí vem eles, olha, estão a ver? Ah lá, patinhos. Vieram só para aparecer nas filmagens. Até já. E vão eles.
companheiros, olhem-me só para este cenário, hein? Que brutal. Ali o baloiço. Infelizmente aqui está tudo queimado. Mas a paisagem era mesmo espetacular. E ali a capelinha de São Macário. Vamos lá fazer umas filmagens.